minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente ciente. Desta vez o camarada Glauber do Filosofia Vermelha falando sobre cristianismo e comunismo. Bora ver onde a gente vai parar. Olá, amigos e amigas do Saber. Neste Opa! vídeo de hoje falaremos sobre cristianismo primitivo e comunismo. Vejam bem, o cristianismo é uma prática. O cristianismo não pode ser compreendido como um conjunto de doutrinas nas quais acreditar. O cristianismo estabelece uma prática de vida, uma forma de viver a vida. Então, tendo em vista que o cristianismo é uma prática, isso é, que o cristianismo, de certa maneira, ele também estabelece uma moral e uma ética, que tipo de política nós podemos extrair a partir desta prática? Porque há uma ligação muito importante entre ética e política. Concordo plenamente com o nosso camarada Glauber. Contudo, porém, entretanto, todavia, se pá, a gente tem que olhar uma coisa interessante. É uma prática. Cristianismo tem seu conjunto de valores, que também variam bastante dentro de cada ambiente religioso, de suas tradições distintas. Mas o mais importante, é uma instituição. Ou seja, passa por um processo de institucionalização, de organização de mecanismos e estruturas para a execução de um poder, ou seja, tem um projeto político estabelecido a depender de como está institucionalizado em determinada forma social e a partir de determinado grupo. Por que eu estou comentando isso? Porque estou de acordo com Glauber com respeito à conexão entre ética e política. Porém, isso não se deriva apenas do ponto de vista dos valores, dos critérios para a ação, senão que também dessa estrutura política de poder, em que, se a gente quer ver como na história muitas vezes aparece o elemento dominante do cristianismo, a gente olha para a estrutura de poder da igreja. Para a gente já sacar que não é tão simples assim imaginar que a conduta de um cristão será individual e sua compreensão política será individual, e separando o poder como algo exterior do Estado, distinto ou separado da Igreja. Isso é muito recente, e a própria concepção que nos ajudaria a ler ética e política do ponto de vista, da maneira como me parece que o Glauber está trabalhando, é muito recente, e vem já de contradições internas do próprio processo de cristianização e depois de secularização dentro de uma estrutura cristã. Platão e Aristóteles já falavam muito sobre isso. Para Aristóteles, por exemplo, era impossível você separar ética de política. Então, se nós temos uma prática, se nós temos, de certa maneira, uma ética cristã, que política se deriva disso? É uma questão muito importante para a gente discutir hoje, tendo em vista que alguns supostos cristãos perseguem um padre porque ele está seguindo o exemplo de Jesus. É uma coisa que não faz absolutamente o menor sentido, e nós vamos ver como as primeiras comunidades cristãs entendiam a questão do comunismo. Pronto, rapidão, antes da gente seguir esse passo, que eu já estou interessado para ver como o debate vai rolar. De todo modo, acho que o Glauber está comentando provavelmente do que aconteceu algumas vezes já nos últimos tempos contra o padre Júlio Lancelotti, né, que por exercer seu ministério sofre represálias de muitos políticos aqui em São Paulo e no Brasil, assim como também de cristãos e lideranças cristãs. Então, temos aí contradições internas importantes a serem destacadas. Eu gostaria de lembrar você que está assistindo esse vídeo já há 3 minutos e 41, 42, 43 segundos, que você poderia seguir o nosso canal, curtir esse vídeo, ajudar a divulgar a palavra, dar uma força no Pix, se você puder, para suportar e ajudar o nosso trampo, que eu não tenho a capacidade de produção, trabalho e organização que o Glauber tem. Então, se você puder dar uma força, seria muito bacana. Mas segue o Glauber também, segue o Filosofia Vermelha também, dá uma força pro cara também. A gente vai se ajudando e vai seguindo. Valeu! Vamos falar sobre o comunismo primitivo nas primeiras comunidades cristãs. E ao final do vídeo nós vamos mostrar também que há uma diferença entre esse comunismo primitivo da igreja e o chamado socialismo científico de Marx e Engels. E também nós vamos responder a uma objeção muito comum, porque sempre que eu toco nesse assunto, aparece a mesma objeção de sempre que não faz absolutamente o menor sentido. Então, vamos lá, acompanhe. Que objeção é essa, homem? Acompanha, bora! Antes de iniciar, um breve recado: faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração,
Oferece total flexibilidade, porque não tem data nem para você começar e nem para você terminar. O seu acesso é vitalício a todo o conteúdo e você ainda recebe um certificado ao final. O objetivo do nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Para mais informações, para ver a grade curricular, basta clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Preciso aprender com Glauber a fazer essas excelentes publis para si mesmo. Também dá uma olhadinha na descrição aqui do vídeo que nós temos a nossa plataforma com os nossos diferentes cursos, todos unificados, e você pode participar e acompanhar lá. Vou destacar, dado o objetivo e a proposta desse vídeo, o curso Marx e Religião, em que a gente trabalha a crítica da religião desenvolvida por Marx em sua primeira fase. A gente já está no primeiro módulo, vamos desenvolver mais em breve, e lá na nossa plataforma a gente já deve estar aí com mais de 30 horas de conteúdo disponível. Então tem bastante coisa para você dar uma olhadinha. Tamo junto! O nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso faz um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Karl Marx. Para mais informações, basta acessar o link que também está aqui na descrição deste vídeo. Voltemos Segue nós também. então ao nosso tema, cristianismo primitivo e comunismo. Como nós já antecipamos no início deste vídeo, Aristóteles pensava que não era possível separar ética e política. Ele pensava que a ética examinava os meios para tornar o indivíduo feliz, enquanto a política era a ciência do bem para o homem. De maneira mais genérica, a gente pode ainda dizer, não especificamente sobre Aristóteles, mas para a gente tentar definir brevemente o que é a ética e o que é a política, a ética é a área da filosofia que trata da avaliação das ações dos indivíduos, enquanto que a política tem como alvo a tematização e a regulação dos assuntos comuns. Agora, a gente não pode dizer que a política se reduz a uma mera aplicação de uma moral, porque em um Estado laico há grupos com diferentes princípios normativos sobre o que é uma boa vida, sobre o que é uma vida feliz, o que é uma vida moral. Então, a gente não pode simplesmente tentar fazer política com os conceitos morais de um determinado grupo político, porque a gente tem pessoas de diferentes religiões, diferentes credos. Então, na arena política, os critérios são outros. Antes da gente ver quais são os critérios da arena política a respeito de ética, eu gostaria de fazer mais uma publi. Cara, você que está acompanhando esse vídeo aqui, tomou publi até umas horas nesses 7 minutos e 35, 36, 37 segundos. Que é o nosso curso de introdução à filosofia latino-americana. A gente trabalhou a ética da libertação e que tem lá um conteúdo sobre critério material com pretensão de universalidade para a avaliação das ações humanas e também para projetos, para a organização, nosso planejamento futuro, a partir de um critério muito bacana, e aí é trabalhado aqui na América Latina a partir do filósofo Henrique Dussel, que depois desemboca na política da libertação, que é um pensamento muito massa também. Fica a dica. Agora, os dois campos também não podem ser simplesmente separados, de modo que a prática cristã, e este é o tema do nosso vídeo, engendra também uma política cristã. E nós queremos falar exatamente sobre o tipo de política que uma prática cristã deveria engendrar. Peraí, mas eu deveria, que é o meu ponto aqui, que eu acho que eu vou ter problemas no vídeo com o nosso camarada Glauber. O deveria é a partir de um tipo de interpretação específica desses valores e de uma certa moral em um determinado grupo, historicamente determinado especificamente, e que se relaciona mediado por determinadas instituições. E o cristianismo se realiza por meio de instituições estabelecidas e dos conflitos e lutas que existem dentro dessas instituições. A gente vê quais são efetivamente os valores e as estruturas hegemonizadas de poder e de projeto político que estão dentro do cristianismo quando a gente olha como a igreja politicamente se organiza. Fica aí um ponto. Aí o cara fala, não, mas espera aí, a política que aparece aí, a estrutura de poder da igreja, essas coisas não é cristianismo, não é de Jesus. Aí não, aí é uma arbitrariedade, porque a gente está tomando uma essência de um valor, de uma interpretação específica de um grupo, de uma pessoa, em detrimento, ou priorizando isso, ao invés de olhar para a história. E aí vai faltar um pouquinho de materialismo nessa crítica, mas a gente já falou isso em outros vídeos também. Seguimos o papo. Primeiros cristãos era muito claro que uma vida cristã significava uma prática cristã. E não simplesmente dizer que determinado conjunto de crenças é verdadeiro. Não simplesmente dizer, isso é verdade. A minha crença é essa, logo sou cristão.
Eles não pensavam isso, eles sabiam que uma vida cristã significava uma prática, um agir. E eles tinham como modelo justamente aquele mestre que havia multiplicado pães e peixes a fim de alimentar uma multidão faminta. Então vejam só, pegando como exemplo essa multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar uma multidão faminta, que tipo de princípio a gente pode extrair daí que poderia resultar em uma prática política? Mas vamos examinar um pouco mais se qualquer política pode ser considerada compatível com uma prática cristã. Isso é, se tanto faz a posição política do cristão. Se ele Bom, aí é um ponto importante. Agora, eu só queria ressaltar que tem um termo muito caro e importante na tradição cristã, que é testemunho. Ou seja, isso que o Glauber está chamando a atenção para a gente sobre a questão de não é só o que eu digo, os princípios em sentido do discurso, mas a prática, a pessoa chamava de testemunho. Então, é o modo de conduta de vida. E aí, ser imitador, por exemplo, de Cristo, que é o que o pessoal pretendia como seguidores do caminho, né? Eu sigo o caminho de Jesus. O que eu faço? Eu tento conduzir a minha vida como ele fez. Ah, mas a gente não viu o cara. Então o pessoal conta as histórias, os relatos, os testemunhos de como o cara conduzia o dia a dia a vida. E aí, se a gente levar isso a sério, seria uma questão de conduta de vida, de diária, de prática, efetivamente. Mas, como aprendemos a história, não é bem assim que se hegemoniza as coisas e o debate fica muitas vezes no âmbito de valores. Então, é uma coisa bacana aí da gente avaliar. pode se decidir por qualquer lado. Seria possível, talvez, uma prática que fosse cristã e maquiavélica ao mesmo tempo? Sim. Eu explico. Maquiavel pensava que deveria haver uma separação entre ética e política. De modo que, em sua obra O Príncipe, sua obra mais conhecida, ele afirma algumas coisas como, por exemplo, ele diz o seguinte, olha, os homens ou precisam ser adulados ou esmagados. Isso é, ou você adula as pessoas ou você esmaga. Isso aí está em O Príncipe de Maquiavel. Será que isso cai bem no conjunto de crenças de um cristão? Será que um cristão ele pode ter uma vida privada cristã e uma vida política completamente diferente com outros princípios? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra? Um outro exemplo também aqui de Maquiavel. Né? O Maquiavel ele fala o seguinte, essa citação também extraí de O Príncipe. Ele fala o seguinte, olha, o dano que causar a um homem deve ser tal que não preciseis temer sua vingança. Isso é, se você for causar dano a alguém, esmague de tal forma que você não precisa nem temer a vingança do indivíduo. Será que isso cai bem para um cristão? Será que um indivíduo que professa ser um seguidor de Jesus Cristo, que professa viver uma vida como daquele que morreu na cruz, será que ele pode praticar um tipo de política dessa? Infelizmente, sim, e legitimado muitas vezes pela igreja. Por exemplo, desde muito cedo, você pode ouvir músicas como Persegui meus inimigos e os alcancei. Os destruí, acho, e os atravessei. Isso é um louvor, tá? É um hino. E tem muitos outros que eu poderia citar aqui de guerra, bélicos, de destruição, de arrebentar, de chegar pro arrebento, pro valendo. A gente vai em igrejas evangélicas, muitas vezes, isso desde muito tempo. Eu já criança via muito isso, ou seja, nos anos 90. Camisetas camufladas Exército de Jesus ou do Exército de Cristo. A gente vai ver ritos que são bélicos. Então, ter um inimigo, alcançá-lo, destroçá-lo, ser legitimado, inclusive a partir da religiosidade, da estrutura de poder da religião, inclusive a partir de interpretações do texto bíblico e do Novo Testamento, de passagem de Jesus também, muito comum, a gente vai ver esse negócio todo, ou seja, é possível? Sim. Historicamente vemos na nossa frente, a menos que a gente vai trabalhar com entidades essenciais apartadas da história e debater a partir dessas entidades e falar, você não está adequado à ideia de cristão que imaginamos ser a correta a partir de determinados valores, como interpretamos o texto bíblico. Veja, por isso que é problemático a gente discutir dentro do âmbito dos valores, a gente tem que olhar historicamente como se realiza. E mais um passo, se a gente lesse Thomas Hobbes, por exemplo, né? Maquiavel já está lá, no Estado cristão na Itália. Mas vamos pensar em Hobbes. Ele escreve o Leviatã, dando todo o poder ao príncipe, dizendo que o Lobby, o ser humano lá, arrebentando com o outro, guerra de todos contra todos, e aí precisa de um grande poder organizando essa sociedade aí, com o objetivo de organizar uma comunidade cristã.
a Commonwealth, né? É um reino cristão. Como ordenar um reino cristão? Está sob isso. E o uso da imagem do Leviatã, como esse mito religioso, já é mais um indício que está dentro dessa cultura, dentro dessa interpretação, dentro de um modo específico de vivenciar o cristianismo. Se teremos conflitos com isso ou não, é outra história. Mas é um cristão realizando sua religiosidade. Então, será que é possível ser cristão e maquiavélico ao mesmo tempo? Nós já demos o exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes. E eu quero dar um outro exemplo de Jesus para a gente pensar que tipo de política a gente poderia extrair a partir das práticas do Mestre. Além de ter multiplicado pães e peixes para alimentar uma multidão, ele também deu uma parábola bem interessante que é conhecida como a parábola do bom samaritano. E nessa parábola, Jesus deixou muito claro como que os seus seguidores deveriam se relacionar com aqueles considerados os seus oponentes. E Jesus foi muito inteligente nessa parábola porque ele utilizou como exemplo justamente um samaritano porque era de um grupo que tinha uma grande rivalidade com os judeus. Então ele queria mostrar justamente o seguinte, olha, o seu próximo é também aqueles com os quais você tem rivalidade. Este é o seu próximo. Então, que tipo de política a gente poderia extrair a partir da parábola do bom samaritano? E vejam, lembre-se todo que o fio aqui da nossa argumentação é: nós temos uma prática de vida. E a partir dessa prática, quais princípios políticos nós podemos extrair? A parábola de Jesus em si não é política. É uma parábola para ensinar uma prática de vida, mas há uma relação entre a prática de vida e os princípios políticos. E a pergunta é, mais uma vez, que tipo de política a gente pode extrair a partir de ensinamentos como este? Pô, eu tô de acordo com o Glauber e eu defendo isso que ele defende. Mesma coisa. E inclusive a gente já tem alguns outros reacts aqui que a gente passa pela história do samaritano e é muito bacana. Contudo, tem passagens de Jesus que permitem outras interpretações. E aí depende muito dessa capacidade de seleção e de uso a partir das condições vigentes e como os sujeitos aí que estão construindo sua religiosidade, sua fé, fazem. Vai ter um texto de Jesus falando: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, vim incendiar tudo aí, tacar fogo nessa terra. E isso foi utilizado, e é utilizado, muitas vezes, para legitimar esse lance do vamos pra cima, mano. Pô, fogo e tudo aí. E teria outros exemplos para citar, mas o ponto é esse, é que dá para fazer seleções e usos inventivos desse negócio todo. Mas sigamos. Mas avançando um pouco mais na história, e ao invés de falar sobre Jesus Cristo, vamos falar sobre o cristianismo primitivo, ou sobre como os primeiros cristãos compreendiam a mensagem de seu mestre. O cristianismo primitivo encontrou um terreno fértil para sua expansão, principalmente entre as camadas mais pobres da população. O cristianismo não era simplesmente uma, como alguns gostam de dizer, né, uma ideologia alienante, uma coisa imposta pelas classes dominantes. Não, o cristianismo era uma religião proibida, ilegal e perseguida. Era um movimento autenticamente popular e que ganhava espaço justamente por responder aos anseios por justiça e igualdade social. E a estrutura comunista da igreja primitiva deixa isso muito claro. E essa estrutura comunista foi um dos principais atrativos do cristianismo para os pobres. As primeiras comunidades cristãs eram muito semelhantes com o próprio movimento comunista do século XIX. E a gente tem isso aqui em Engels. Eu estou aqui com a obra Para uma História do Cristianismo Primitivo. Na verdade, é um pequeno texto de Engels, e eu gostaria de ler algumas das frases iniciais deste artigo, a fim de que você perceba as enormes semelhanças e similaridades entre as primeiras comunidades cristãs primitivas e o movimento comunista, o movimento de trabalhadores do século XIX. Cara, é muito massa esse jeito que o Glauber constrói o texto e apresenta o vídeo, né? E eu gosto muito desse lance de saber utilizar uma produção bacana do vídeo. Eu queria saber fazer isso, ter condições para isso. Mas parabéns aí, Glauber. E inspira muito, cara, porque ajuda, inclusive, a desmistificar uma série de coisas. Às vezes a gente faz citações aqui nos reacts de alguns conteúdos de Engels, de Marx e tudo mais. Mas é bom alguém trazer também para ler e pra gente trabalhar junto. A gente até vez por outra abre o texto e lê aqui junto. Mas às vezes o engajamento vai lá embaixo quando eu faço isso. Então, culpa de vocês aí que só querem treta e não querem construção e uma leitura produtiva aqui a partir dos nossos vídeos.
Põe a mão na consciência. O Engels começa esse texto falando o seguinte: a história do cristianismo primitivo oferece curiosos pontos de contato com o movimento operário moderno. Como este, o cristianismo era, na origem, o movimento dos oprimidos. Apareceu primeiro como a religião dos escravos e dos libertos, dos pobres e dos homens privados de direitos, dos povos subjugados ou dispersos por Roma. Os dois, o cristianismo como o socialismo operário, pregam uma libertação próxima da servidão e da miséria. O cristianismo transpõe essa libertação para o além, numa vida depois da morte, no céu. O socialismo coloca no mundo, numa transformação da sociedade. Os dois são perseguidos e encurralados. Os seus aderentes são proscritos e submetidos a leis de exceção, uns como inimigos do gênero humano, os outros como inimigos do governo, da religião, da família, da ordem social. Aí eu vou só fazer uma pequena crítica ao camarada Engels. Que ousadia de minha parte. Mas é que faz sentido o que ele fez, obviamente, no século XIX, e tratando de uma leitura que é muito comum até hoje. Mas, dados os avanços que tivemos recentemente nas abordagens do texto bíblico, a gente percebe que boa parte dos cristãos já não esperava só no além, não. Eles estavam engajados imaginando que no dia seguinte as coisas já mudariam. Não é um além-vida, um além... sei lá. Isso vai se constituindo com o tempo que vai passando. E muitos dos movimentos são perseguidos, outros enfraquecidos, ocorre um monte de processos complicados, e aí a galera vai postergando, e cada vez mais a mensagem vai ficando abstrata e vai perdendo sua dinâmica material de luta e engajamento efetivo no hoje, no presente. O que não significa que tenha se perdido, porque segue na história, mas aparece de outras maneiras e não é hegemonizado, como era no começo das comunidades cristãs, vai ficando cada vez mais fraco no processo. Mas sigamos, que tá massa. Nessa passagem, Engels deixa claro as semelhanças entre a igreja cristã primitiva e a organização dos trabalhadores comunistas no século XIX. E Engels traz uma citação bem interessante também, que vem de Ernest Renan, o autor deste livro aqui muito famoso, que é A Vida de Jesus. Ernest Renan foi um escritor, foi um historiador da história da igreja. Ele conhecia profundamente não apenas a vida de Jesus, mas também a história do cristianismo primitivo. E o Ernest Renan é citado por Engels aqui como dizendo o seguinte: se quiserem fazer uma ideia das primeiras comunidades cristãs, observem uma seção local da Associação Internacional de Trabalhadores. O que era a Associação Internacional de Trabalhadores? É como se fosse uma organização, um movimento, uma organização guarda-chuva que reunia diversas outras organizações menores de trabalhadores. E o Ernest Renan, vivendo naquele período na França do século XIX, fala: olha, o que eu vejo aqui nessa internacional comunista é o que eu vejo através dos meus estudos históricos na comunidade cristã primitiva. Então não é apenas o Engels que está falando isso, mas o próprio Ernest Renan também percebia tal similaridade. Com sempre aquela ressalva que a gente já fez em outros vídeos, e provavelmente o Glauber também vai fazer, de que se tratava de uma organização muito rudimentar dos cristãos, de sobrevivência, né, de subsistência e de distribuição. Ou seja, organizar a vida para que se distribua, para que todo mundo possa viver e viver bem na imediatez? Na iminência de que o mundo aí vai acabar, esse mundo, e outros poderes tomarão lugar, e um poder muito mais justo, vamos dizer assim. Então o pessoal distribuía, e então era um comunismo muito de distribuição, de organização básica, ali de subsistência das comunidades, distinto do que vai ser propriamente o comunismo moderno e seu planejamento da sociedade. A relação entre o socialismo e a igreja cristã primitiva também foi abordada por Rosa Luxemburgo em um artigo chamado O Socialismo e as Igrejas, um texto de Excelente. 1905. Rosa Luxemburgo foi uma teórica marxista polonesa que foi assassinada pelos nazistas. E nesse texto ela vai mostrar a relação entre a fé dos primeiros cristãos e o socialismo moderno e contemporâneo. E ela faz diversas afirmações muito interessantes nessa obra, a fim de desfazer também alguns mal-entendidos, algumas mentiras deliberadamente espalhadas para afastar os trabalhadores de qualquer discussão sobre o comunismo enquanto alternativa política. Então a Rosa Luxemburgo ela afirma, por exemplo, o seguinte nesse texto. Ela fala: olha, todo homem pode ter aquela fé e aquelas opiniões que lhe pareçam capazes de assegurar a felicidade. Ninguém tem o direito de perseguir
ou atacar a opinião religiosa particular dos outros. Isto é o que os socialistas pensam. Mas calma, antes de ver o que os socialistas pensam a partir de Rosa, nesse texto, e aí fica até uma dica aí para um bate-papo, para esticar uma conversa. A Rosa critica a estrutura clerical das igrejas, que utiliza do poder vigente para dominar os trabalhadores, as pessoas trabalhadoras que têm fé, e para colocá-las contra seus interesses. Ela coloca isso lá também. Ou seja, ela mostra que há uma prática dentro da própria história e dinâmica cristã, que é cristã, do ponto de vista de como se hegemoniza, de como existe na história, e que entra em conflito com os interesses e com a vida dos trabalhadores que também têm sua fé e exercem dentro da igreja. Ou seja, há um conflito entre cristianismos, um cristianismo que seria popular, vamos dizer assim, dessa fé das pessoas, e aquele que está instituído executando o poder. Esse que se institui e executa o poder pode ou não estar alinhado com os interesses da classe trabalhadora. Mas, ou seja, não significa que ele seja aí um não cristianismo, por exemplo. Não significa que ele não esteja executando uma política que está adequada a um tipo de ética ou de crenças ou de valores que também são extraídos do texto bíblico ou da própria tradição. Então a gente tem que saber disputar esse processo. Inclusive porque, se a gente for ficar no âmbito dos valores, a gente vai tomar uma sova. Porque além da questão de valores, a gente vai ter que disputar com o cara que é o pastor local, com o cara que está ali, tem relação dia a dia com os trabalhadores e as trabalhadoras, a gente vai disputar com a galera com as afetividades. A gente vai disputar num ambiente em que a autoridade espiritual e religiosa ela tem uma autoridade política e sobre a vida das pessoas que tem uma relação quase que de dívida, mesmo que sem intenção ou sem perceber. Isso não significa também que todo pastor é um canalha, senão que é a estrutura que está posta. E aí então fica tudo muito complicado e mais contradições e tretas ficam expostas no nosso dia a dia. Mas bora voltar para o socialismo e as igrejas. Isso deixa muito claro que os comunistas não pretendem perseguir a religião de ninguém, tendo em vista que o próprio Karl Marx pensava que a religião desapareceria naturalmente ao se transformar as condições sociais que produzem a própria religião. Karl Marx não pensava que deveria se impor uma proibição às religiões. Os comunistas não pensam isso e sabem que isso é uma tremenda bobagem. Os únicos que falam isso são os reacionários que não leem Marx e querem difamar o marxismo ao invés de discutir a questão de maneira séria e elevar o nível do debate. A Rosa Luxemburgo também afirma nesse texto que os comunistas propõem acabar com a exploração do povo pelos ricos. Sendo assim, os cristãos, então, deveriam ser os primeiros a se empenhar também nessa tarefa, mais do que os próprios comunistas, tendo em vista que o próprio Jesus ensinou que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Fica aqui 3 indicações. O primeiro é a playlist do Roland Bohr a respeito de religião que a gente tem aqui no nosso canal. Dá uma olhadinha depois, se eu lembrar eu coloco na descrição. O segundo é o nosso curso Marx e Religião, mais uma vez, para ver a crítica de Marx à religião. E o terceiro é o vídeo que fizemos de react ao Hernandes Dias Lopes, lendo exatamente esse texto aí do camelo, do buraco, da agulha e do rico. Fica muito massa. Então eu tô empolgado aqui. Se eu lembrar eu coloco na descrição. Então a Rosa fala o seguinte, olha, os comunistas também tentam trazer a todos os países regimes sociais baseados na igualdade, na liberdade e na fraternidade de todos os cidadãos. Agora, se os líderes religiosos realmente desejam que aquele princípio ama teu próximo como a ti mesmo, que ele seja aplicado na vida real, então por que é que esses líderes religiosos não reagem bem e com entusiasmo a essa proposta dos comunistas de trazer a paz social, de trazer a igualdade entre os indivíduos? Por quê? Responde aí nos comentários se você chegou até aqui. Nós já falamos, uma moral cristã engendra, em certa medida, também uma política cristã. Então, se você deve amar o seu próximo como a ti mesmo, e o teu próximo é o samaritano, aquela pessoa daquele grupo que você acha que não tem nada a ver com você, bom, que tipo de política nós podemos extrair disso aí? Mas nós precisamos falar um pouco mais sobre a igreja cristã primitiva. Eu quero dar mais um pouco de contexto, mostrar o que os primeiros cristãos pensavam, e isso a gente pode encontrar não apenas na história, na literatura apócrifa, mas também na própria Bíblia, naqueles textos considerados canônicos. Então,
vamos tentar compreender melhor o mundo no qual as primeiras comunidades cristãs surgiram e se desenvolveram. Vejam bem. Vejam bem. Antes da gente seguir, eu acho que vale muito a pena quem puder dar uma olhadinha num livro que está disponível no site do Departamento Ecumênico de Investigações, se eu lembrar, eu vou colocar aqui, que é o Memória do Movimento Histórico de Jesus. Só tem em espanhol, que é do Pablo Richard, e é um livraço. Ele é excelente, totalmente excelente, em que ele apresenta como foi preservada a partir da tradição oral essa memória a respeito de Jesus, ou seja, não é em texto, primeiro é oral, depois vai analisar os textos para fazer uma reconstituição das diferentes comunidades que apresentam de diferentes maneiras e a partir de diferentes perspectivas a história desse camarada. Cara, é um livraço, ele é muito bom e eu recomendo aí como bibliografia. E assim, tá na metade do vídeo do Glauber. Estamos há 30 minutos aqui, trocando essa ideia. Então vou criar uma parte 2. Se você tá afim da parte 2 aqui desse vídeo, curte, que a gente vai continuar esse papo com o Glauber, que tá muito massa. Segue lá o canal do Filosofia Vermelha, mas curte esse vídeo aqui. Se rolar, fazer um comentário para dar uma engajada. E se a gente for bem, eu faço a parte 2. A gente segue esse papo e vamos descobrir, inclusive, qual é a tal da objeção que ele sempre recebe nos vídeos e que a gente não descobriu. Porque ele lançou lá no começo do vídeo e falou, sempre tem uma objeção aí. E eu vou responder ela, mas a gente não sabe qual é a objeção e nem qual é a resposta. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Quem puder fortalece e tamo junto, minha gente. Até breve.